CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho da política em Vila Velha. Os aliados do Arnaldinho estão entrando em rota de colisão? Exatamente, e em um momento um tanto delicado para o prefeito. O que está acontecendo? A eleição para a presidência da Câmara de Vila Velha vai acontecer só em junho, mas desde já está causando atritos entre dois dos principais aliados do prefeito aqui em Vila Velha, que são o atual presidente da Câmara, Oswaldo Maturano, do PRD, e o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Joel Rangel, do Podemos. O Joel, ele é vereador licenciado, ele foi eleito vereador de Vila Velha e tirou licença do mandato justamente para exercer esse cargo de secretário na gestão do Arnaldinho. Obviamente, então, é uma pessoa bem próxima ao prefeito. O presidente da Câmara também é aliado do Arnaldinho, também próximo a ele. E aí, o Maturano quer disputar a reeleição, nessa eleição que vai acontecer só em junho. Mas o Joel Rangel, nos bastidores, também é um nome cotado para disputar a presidência da Câmara. Então, são dois aliados do prefeito, mas que têm o mesmo objetivo, só pode ter um presidente na Câmara de Vila Velha, então os dois estão disputando a mesma vaga, e isso já está disputando nos bastidores, né? Porque a eleição em si, nem a pré-campanha interna disso, teoricamente, não começou. Mas, não coincidentemente, recentemente, na semana passada, o atual presidente da Câmara, o Maturano, exonerou 8 pessoas que ocupavam cargos comissionados na Câmara de Vila Velha, cargos ligados à mesa diretora, que eram pessoas próximas ao Joel Rangel. E o Maturano me concedeu entrevista dizendo que fez isso porque são cargos de confiança e pressupõe-se ter confiança na pessoa para mantê-la em cargos de confiança. Ou seja, ele diz que perdeu a confiança, né, em outras palavras, perdeu a confiança em aliados do Joel Rangel, porque disse que o Joel Rangel afirmou por aí que não tem compromisso com a reeleição do Maturano. O Joel diz que está muito cedo para falar de eleição para a presidência da Câmara de Vila Velha, porque a eleição é só em junho, não está falando disso e tal. Já o Maturano, pelo menos não, né, na entrevista que me concedeu, já o Maturano não foi muito enfático, mas deixou bem claro que movimentações ou declarações do Joel Rangel ou incomodaram, que tem sim uma rota de colisão aí entre o Maturano e o Joel Rangel. E o prefeito nessa história como é que ele vai fazer, né? São dois aliados em atrito ali, ele toma partido de um ou de outro. Há, inclusive, o risco de o atual presidente da Câmara romper com o prefeito. O Maturano me disse assim, a única forma de eu me afastar do prefeito é só se o prefeito quiser. Mas ele pode tomar como, se o prefeito toma partido do Joel Rangel, quer dizer que ele quer que eu me afaste. Então já é uma coisa aí para o prefeito gerenciar. E eu disse que isso ocorre num momento delicado, porque a eleição para a presidência da Câmara é só em junho, mas tem uma outra data do calendário eleitoral, eu estou falando das eleições gerais, né, as eleições na verdade, né? Eleição para governador, eu tô falando aqui das eleições para governador, presidente, eleição que a gente vai ter em outubro. Esse calendário eleitoral tem uma data agora muito importante, que é o dia 4 de abril. No dia 4, qualquer prefeito que quiser ser candidato nas eleições de 2026, ele tem que renunciar ao mandato até o dia 4 de abril. Isso é uma exigência da lei eleitoral. Não pode ficar prefeito e candidato ao mesmo tempo. E é renunciar, não é licença. Tem que abrir mão de 2 anos e pouco de mandato aí para poder disputar um cargo em 2026. E o Arnaldinho é pré-candidato ao Palácio Anchieta. Isso. Já disse que não descarta disputar o Senado, mas seja qual for o cargo que ele quiser disputar, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito até o dia 4 de abril. Ou seja, ele está num período aí, numa reta final, que ele tem que tomar uma decisão importante e, ao mesmo tempo, administrar esse atrito entre dois aliados. Outra coisa também que tem a ver é que o cargo de presidente da Câmara ganha um pouco mais de notoriedade agora com essa possibilidade de o Arnaldinho renunciar. Porque o Arnaldinho renunciando, quem vai assumir a prefeitura vai ser o vice, Caio Linhares, recentemente filiado ao PSDB. Ele era um quadro histórico do PSB, do governador Renato Casagrande, mas filiou-se ao PSDB, que é o partido do Arnaldinho. O Caio se tornaria o prefeito da cidade até o final do mandato, até dezembro de 2028, e a cidade não teria um vice-prefeito. O presidente da Câmara é que seria esse substituto eventual do prefeito. Então o cargo ganha uma notoriedade maior, né? Um status maior, ser presidente da Câmara de Vila Velha no próximo mandato de presidente. Então isso também está aquecendo aí, jogando mais lenha na fogueira dessa disputa interna em Vila Velha, Fernanda. Pois é, Letícia, aí sobre essa renúncia é de que ontem surgiram fortes rumores de que isso não vai mais acontecer. Aí há rumores e rumores, né? Vamos falar aqui que a gente trabalha muito com especulação
e às vezes essas especulações se confirmam ou não. Tem especulação também que é colocada no ar para testar, né? Gente, se fulano fizesse tal coisa, né, qual seria a reação? Aí, dependendo da reação, isso continua sendo só especulação ou não. Ou a especulação deixa de ser especulação, né? E é colocado em prática. Isso acontece muito em política, por isso que a gente trata também de especulação aqui, porque nunca se sabe. Então, o que está acontecendo? Eu falei aí, né, que o Arnaldinho tem que renunciar até o dia 4 de abril. Se for algum cargo nessa eleição, ele disse que pode ir ao Palácio Anchieta, que é o cargo ao qual ele é pré-candidato mesmo, mas não descarta disputar o Senado. Ele tem que tomar essa decisão, que é uma decisão difícil para qualquer prefeito que está no cargo agora, né? Que é abrir mão de... É como assim, dois passos, como é que é? Um pássaro na mão e dois voando. Você fica com o seu mandato que você já tem, que você já conquistou, que está certo até 31 de dezembro de 2028, ou abre mão disso para tentar um cargo que você pode ser eleito ou não. Que aí, se perder a eleição, não volta para a prefeitura de Vila Velha, fica sem mandato. Isso aí. E acaba perdendo poder na prática, perde visibilidade, então é um risco. Aí, nos últimos dias, surgiram alguns rumores entre lideranças políticas também, dizendo assim, não, aparentemente Arnaldinho não vai renunciar ao mandato, vai ficar na prefeitura. E ontem teve uma reunião do secretariado de Vila Velha, do Arnaldinho, com os secretários. Aí ficou o dia inteiro, algumas fontes, pessoas me procurando assim, talvez já é nessa reunião aí que Arnaldinho vai falar que vai ficar na prefeitura, que não vai renunciar. Mas aí cabe a gente apurar, né? Conversei com pessoas que participaram dessa reunião e hoje já me disseram que teve nada disso. Foi a reunião do secretariado, normal, padrão, né? Tem reuniões periódicas do prefeito com o secretariado, e inclusive nessa reunião o Arnaldinho tratou de algumas obras principais que têm que ser inauguradas até o início de abril, para ele fazer essas entregas ainda no cargo, né, pedindo aí um esforço da equipe em relação a algumas obras prioritárias, alguns serviços e tal, e um indicativo de que ele pretende sim, então, renunciar ao mandato no início de abril. Então, mas assim, ele não veio, né, a público e deu uma declaração falando, até pouco tempo atrás, na quarta-feira de cinzas, a última vez que eu entrevistei Arnaldinho, ele disse que tudo indicava que ele iria renunciar sim, mas ele também não cravou, falou assim, vou renunciar de qualquer jeito, tá decidido, né, não volta atrás. Mas, até então, tudo indicava que ele iria renunciar. Aí agora surgiram essas especulações de que ele vai ficar no cargo. Especulações essas, inclusive, de que tinha uma forte pressão da família para que ele não saísse. Sim, que é comum também, né, acontecer no meio político, às vezes, é por motivos pessoais, ou porque a família pediu. É muito comum de acontecer quando alguém é pré-candidato e depois decide não ser candidato mesmo. Tem muito esse argumento, que em alguns casos é verdade também, né, pode ser. E aí, só que essa reunião que teve ontem do secretariado não indicou isso. Tanto que ele, né, tratou de ações prioritárias aí a serem realizadas especificamente até o dia 2 de abril. Porque dia 4 de abril é a data limite aí, né, que tem que ocorrer a renúncia, mas vai estar no meio da Semana Santa. Acho que 4 de abril não sei se é sábado de Aleluia ou é sexta-feira santa. Então, assim, não é o dia que realmente... Eu acho que é sábado. Isso, não é o dia realmente que vai acontecer a renúncia. A do governador, por exemplo, o governador Casagrande já anunciou que vai renunciar ao mandato para poder disputar as eleições deste ano. O cargo de senador, a renúncia dele vai acontecer no dia 2 de abril, dia em que também acontece a posse do Ricardo Ferraço, vice-governador, como governador do Espírito Santo. Eles também tinham prazo, né, até 4 de abril para fazer isso, mas vão fazer no dia 2, que é a quinta-feira santa. Então, a expectativa é de que essa decisão do Arnaldinho também ocorra por aí, dia 2 de abril. E por que ele poderia ser candidato ao governo ou ao Senado, como ele mesmo já ventilou? Porque o Arnaldinho agora está próximo do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Outro que tem que renunciar, é pré-candidato ao Palácio Anchieta e, né, para consumar isso, para ser candidato mesmo, tem que renunciar até o dia 4 ao mandato dele de prefeito. Se o Arnaldinho e o Pasolini estão juntos, só um vai ser candidato ao Palácio, né? Não vão disputar um contra o outro. Então, segundo o próprio Arnaldinho, o combinado se Pasolini for candidato ao governo, Arnaldinho vai ser candidato ao Senado. Se Arnaldinho for candidato ao governo, Pasolini candidato ao Senado. Mas eles não precisam decidir quem disputa qual cargo agora em abril, não. O que tem que fazer é renunciar ao mandato, se tiverem mesmo, né, dispostos a disputar a eleição deste ano. E depois decidir quem vai ser candidato a qual cargo. O que é mais uma decisão importante, mais um risco aí a ser calculado pelo Pasolini e principalmente pelo Arnaldinho, Fernanda. A gente vai saber disso, né? Não falta muito tempo assim. A gente já está na segunda quinzena de março. São poucos dias aí do início de abril para a gente ter esse desfecho, saber qual especulação vai se confirmar ou não. Menos de 15 dias para esse anúncio surgir ou não, né?
É isso aí. É isso, Letícia, te agradeço, viu, pela participação, pela análise, sempre em cima do lance aí com os nossos ouvintes. Até terça que vem. Até, Fernanda.